Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Muito bem, irmãos. Depois desses louvores, vamos meditar na palavra de Deus, como sempre fazemos, não é? Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo número 2. Lá no Velho Testamento, mas não é um livro difícil de encontrar. Convido você aí que está nos acompanhando também pela internet, que abra o aplicativo do seu celular, abra a sua Bíblia, que deve com certeza, aí na sua casa, estar ao seu alcance. Abra conosco então. Livro de Daniel, no capítulo 2. Vamos aprender algumas lições, já que estamos em culto de oração, né? Vamos ver, a Bíblia diz, um dos traços da vida de Daniel é que esse servo do Senhor orava 3 vezes ao dia, todos os dias, não é? Diz assim então Daniel capítulo 2. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que dissessem a ele o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados então saíram à procura de Daniel, dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que orassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse:
Louvado seja o teu nome, Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que não sabem discernir, ou aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Se lermos aqui do lado, no capítulo 1, o versículo 2 de Daniel, diz assim, Daniel 1, 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, né? E também alguns dos utensílios do templo de Deus. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Deus permitiu que o rei Joaquim e muitos, principalmente jovens, fossem levados cativos para a Babilônia, nessa invasão que Nabucodonosor faz em Jerusalém. Nós não entendemos os motivos de Deus para permitir determinadas situações na nossa vida. E Daniel então vai para a Babilônia com seus amigos, não como imigrante. Ele vai como exilado, que é muito pior. O imigrante ele decide ir para um lugar. O exilado não decide. Ele vai obrigado. Mas qual é o plano de Deus ao permitir essa situação de exílio para aqueles servos dele? Que na Babilônia o Deus verdadeiro não era conhecido. Na Babilônia se adoravam muitos deuses, mas o Deus verdadeiro não era conhecido. Então, quando Deus permite o que parece uma tragédia, que os seus servos sejam levados para lá, Deus tem um plano maior. Através daqueles servos, Deus quer se manifestar, mostrar o seu poder na Babilônia, que não conhecia o Deus verdadeiro. E quando eu penso nisso, nessa permissão de Deus, hoje a gente lê a história e fica encantado, porque a gente conhece o início, o meio e o fim da história de Daniel e dos seus amigos na Babilônia. Mas vocês imaginem quando não se conhece o meio nem o final da história. Então vem a pergunta, por que Deus permite isso? Ou para que Deus permitiu que acontecesse isso na vida de Daniel e dos seus amigos? Deus tinha um propósito maior. O mesmo acontece com as nossas vidas. Em muitos momentos da nossa vida nós não entendemos algumas situações em que nós nos encontramos. Mas Deus tem um plano maior. Só depois que a gente ver o meio e o final da história, daquilo que está acontecendo ou aconteceu na nossa vida, que a gente vai entender o propósito de Deus. Porque somos muito, muito limitados. E os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Deus pensa muito mais, algo que nós jamais conseguiremos atingir. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Assim como foi na vida de Daniel e daqueles seus amigos. Irmãos, essa é a primeira verdade desse texto que eu gostaria de compartilhar hoje com os irmãos. Por que Deus permite você na situação em que você está? Por que Deus permitiu você mudar de país? Qual o propósito de Deus nisso? Você crê que foi com a permissão de Deus?
você está passando por determinadas situações, saiba que Deus está no controle. Deus está sabendo de todas as situações. Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Toda e qualquer situação. Aí no versículo 19 nós vamos ver em segunda lição, irmãos, a sabedoria de Daniel. Diz o texto que ele, então, 2,19, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Deus se manifesta. Daniel tinha intimidade com Deus. Deus se manifesta de uma forma muito clara num sonho. Qual era o sonho do rei e qual era a interpretação. Os feiticeiros lá, os astrólogos, queriam que o rei contasse o sonho. Aí ficava fácil. Se o rei conta o sonho, eles dão a interpretação que eles querem, e o rei, se prevenindo contra isso, falou, não, vocês têm que me contar o sonho e a interpretação do sonho. E aí que eles ficaram numa situação bem complicada. Mas Daniel, usando de toda a sua sabedoria, então, busca, como ele vivia na presença de Deus, ele não tem dificuldade nenhuma. Como diz o verso 19, o mistério é revelado a Daniel enquanto ele está dormindo. E versículo 15, é muito interessante, a gente lê o versículo 15 já. Ele perguntou ao oficial do rei, Daniel, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Então, Arioque, se você continuar lendo o texto, vai ver que ele corre até o rei e diz, eu achei uma pessoa, eu achei alguém que vai dizer o sonho e vai interpretar o sonho para o Senhor. Ele corre dar a notícia. E a gente percebe que Arioque, na verdade, ele quer toda a glória daquele momento difícil para ele. Para ele. Ele não diz, Daniel, vá lá, fale com o rei, diga ao rei que você tem o sonho e tem a interpretação do sonho. Arioque toma toda aquela situação para ele, para a glória dele. Nas bem-aventuranças, Jesus diz, em primeiro lugar, bem-aventurados os humildes. Daniel não tinha dificuldade nenhuma em não aparecer, em estar nos bastidores. Quem entende um pouco de orquestra, quem entende de música, vai entender. Daniel não tinha nenhum problema em ser o segundo violino da orquestra. Segundo violino da orquestra é aquele que prepara a música, tudo, para o primeiro violino aparecer em qualquer execução, em qualquer música. Daniel não tinha dificuldade nenhuma com isso. Por quê? Uma pessoa espiritual é uma pessoa humilde. A espiritualidade nos quebra. A espiritualidade nos faz pessoas mais humanas, mais compreensivas. É o caso de Daniel aqui. Deixa ele pensar que foi ele que encontrou a solução. Não me importo com isso. No coração, Daniel falou assim, Não cria problema, não cria nenhuma dificuldade. E o mais interessante, ele não se desespera. O que é isso? Também resultado da intimidade de Daniel com Deus. E diz o verso 16 que ele foi falar com o rei.
Verso 17. Ele foi falar com os amigos, que eu acho mais importante aqui, e foi falar com Deus. E queria aprender uma lição com os irmãos aqui, quando Daniel fala com seus amigos, no verso 17, voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, e o verso 18 diz que ele lhes pediu que orassem, rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Nós temos muita dificuldade em compartilhar as nossas lutas. Nós nos achamos poderosos. Nós achamos que temos a solução para tudo, que nós entendemos de tudo. Nós não precisamos da ajuda de ninguém. Linda, mais uma lição aqui de Daniel para as nossas vidas. Chama os seus amigos para orarem junto com ele. Compartilha o problema. E também, depois de compartilhar, ele compartilha com Deus. Ele ora, fala com os amigos e fala com Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter pelo menos uma amiga, pelo menos um amigo. Aqui eu vejo uma interessante, me ocorreu: Ananias, Misael e Azarias. Daniel tinha 3 amigos. Na Bíblia, quem tinha 3 amigos mais próximos também? Jesus, Pedro, Tiago e João. Já que não dá para termos 3 amigos, ou 1 milhão de amigos, como tem Roberto Carlos, ele canta, um amigo pelo menos precisamos ter para abrirmos o nosso coração. Alguém com quem nós possamos compartilhar, alguém em quem nós possamos confiar. Como a igreja precisa criar esse ambiente, esse clima de compreensão, de ajuda mútua entre os irmãos. Infelizmente, o que vemos é que quando um irmão abre o coração, alguém confessa, alguém busca ajuda, isso acaba se transformando, ao invés de ajuda, muitas vezes acaba se transformando numa grande fofoca que se espalha pela igreja toda e prejudica mais do que ajuda. Aprendi isso com Daniela aqui essa noite, nesse texto que estou compartilhando com os irmãos. Ele foi compartilhar com os amigos, mas não ficou só no compartilhamento com os amigos, não. Verso 18 mostra Daniel clamando a Deus também, agradecendo, porque dormindo, Deus revelou a ele o que ele precisava saber para ir até a presença do rei. E gostaria de deixar um versículo com você, já que estamos falando de dormir, estamos falando de sonhar. A Bíblia fala desse assunto. O salmista diz no Salmo 4, no versículo 8, meu irmão: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço. Como é que pode? E o sono de Daniel foi profundo, porque ele sonhou. Como é que pode? Era uma situação para perder o sono, diante da ameaça do rei. Não, ele vai dormir, depois de compartilhar com os amigos, depois de compartilhar com Deus, ele vai dormir. Irmãos, que lição de confiança, de entrega de Daniel, que nos inspira, nos ajuda a vivermos uma vida cristã bíblica, como acontecia na Bíblia com os servos do Senhor, acontecer hoje com as nossas vidas. E já lemos aí, versículo 23,
em diante, Daniel agradecendo a Deus. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então, no verso 18, eles oram, eles pedem, e no verso agora 23, eles agradecem. Nós somos muito bons em pedir, né? E nos esquecemos muitas vezes de agradecer. Parece que Deus tem a obrigação de nos atender, de nos servir. Então, parece que invertemos a situação. Nós somos os que devem ser adorados. Deus deve nos adorar. Meio louco isso, né? Falar para crentes assim, mas muitos pensam isso, que Deus deve nos reverenciar, e não nós a Ele. Pedimos, suplicamos, rogamos, Ele atende e a gente diz: valeu, muito obrigado, esse é o Deus que eu quero, esse é o Deus que eu preciso. Não foi essa a atitude de Daniel. Ele vai à presença de Deus para agradecer. Quando a gente vê aquela passagem no Novo Testamento de Jesus curando os 10 leprosos, a lição que fica ali, bem marcante, um apenas volta para agradecer, 9 não agradecem. Então, essa é a situação, esse é o quadro da humanidade, né? Coração ou corações mal agradecidos por tudo o que Deus faz ou tem feito nas nossas vidas. Outra tremenda lição que eu aprendo aqui com Daniel. Pediu, não se esqueceu, foi orar agora agradecendo. E Deus se agrada disso. E, irmãos, na vida do crente, então, voltando lá ao meu ponto inicial, de Daniel e seus amigos terem sido levados para um país estranho. Voltando lá, dizer que na vida do crente não existe coincidência, não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Na vida do crente, não. Existe uma entrega total a Deus e uma confiança total que Deus está no controle. É lindo o texto no Novo Testamento, Jesus pregando diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Soberania. Soberania. Então, a entrega é total. E a atuação sempre de Deus é completa. Deus queria, repito, manifestar a sua glória na Babilônia. Ele precisava ser conhecido. É o amor dele, não é? Se manifestando aquele povo, aquela nação. Onde você estiver, onde você está, onde você trabalha, por onde você anda, aplicando para hoje esse texto, dentro da sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, até num simples telefonema, onde você estiver, Deus quer manifestar o poder dele através de você. Quer fazer milagres através da sua vida. Quer se manifestar, quer que a glória dele seja vista pelas pessoas através da sua vida. Ele quer usar a sua vida. Exatamente, essa é a grande aplicação da vida de Daniel. O mesmo Deus de Daniel, que usou Daniel e seus amigos num país estranho, quer nos usar onde estivermos. Quem sabe não tanto como foi com Daniel.
que Deus nos trata individualmente, não nos trata por igual e não faz a mesma coisa através de todos nós, o mesmo. Tem um plano individual para cada um de nós, onde nós estamos, do jeito que nós estamos, Ele quer nos usar, quer manifestar a sua glória num mundo tão carente, tão necessitado da presença da igreja, da presença dos crentes, nesses dias tão difíceis, tão complicados. Exatamente como a situação ali na Babilônia naqueles dias. Um rei irado, pronto a matar. Um rei transtornado. E Deus usa Daniel. Então, os 3 traços que nós aprendemos aqui na vida de Daniel nessa noite, nesse texto, nesse estudo, irmãos. Sabedoria de Daniel, como é que ele age na situação difícil. A confiança dele, vai dormir, Deus está no controle, e adora. Não se esquece de adorar a Deus depois da resposta à oração que ele fez. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos, para termos uma vida abençoadora para as outras pessoas. Porque somos tão abençoados, não é? Que Deus nos use também para abençoar as pessoas. Vamos orar. Muito obrigado, Deus amado, porque a vida de Daniel é tão inspiradora para nós. Tudo isso aconteceu na vida do teu servo, Senhor, há tantos anos atrás. Centenas de anos atrás. E até agora, Senhor Deus, serve de inspiração para nós, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E cada irmão, ó Deus, que foi alcançado por essa palavra hoje à noite, possa, Senhor Deus, se dispor e possa ser também um canal de bênção onde estiver. Quem sabe não esteja dentro de um palácio como Daniel. Quem sabe não esteja numa posição tão importante como Daniel e seus amigos ali. Mas onde estivermos, Pai, onde nossa igreja estiver, Senhor, que a gente possa ser luz, que a gente possa ser sal, que a gente possa apresentar diferença, que as pessoas possam ver isso, as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Nós oramos assim, Senhor, no precioso nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.